Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 6 de agosto, terça-feira. Que Deus te abençoe, te dê um bom dia. Ontem não apareci por aqui, né? Fui fazer um exame e aí me atrapalhou a rotina. Queridos, exame de rotina. Estamos lendo aqui hoje e vamos ler aqui juntos Hebreus 7:25. Concluindo, Ele é poderoso para salvar definitivamente aqueles que, por intermédio dele, achegam-se a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Nós não sabemos quem é o autor da carta aos Hebreus. Fala-se de muita gente, até de uma autoria possível, de feminina, mas a gente não sabe. Muita gente fala que é Barnabé, e não sabemos. O fato é que esse irmão ou irmã sabia muito das Escrituras e o Espírito do Senhor trouxe esse autor para uma verdadeira aula, né? E fazendo comparações sempre, né? Da pessoa de Jesus, dos méritos de Jesus, da superioridade de Jesus em relação a toda aquela arquetipia, simbologias, toda aquela estrutura do Velho Testamento. Então, do Velho Testamento e de possibilidades, como por exemplo anjos, que muita gente ao longo da história correu o risco de querer adorá-los. Então, esse autor sagrado aqui, ele fala da superioridade em Jesus, né? Comparando com a lei, que Cristo é superior à lei, que Cristo é superior aos sacrifícios do Antigo Testamento, que Cristo é superior, não está na ordem, viu, irmãos? Mas enfim, Cristo é superior aos anjos, que Cristo é superior aos sacerdotes do Antigo Testamento. Então ele vai fazendo essas comparações, e é comparação mesmo. Então o autor ele coloca em palavras, num discurso muito bem feito, muito bem elaborado, ele fala em palavras e tanto é que a gente consegue enxergar as colunas, né? A divisão, porque é essa maneira que ele trabalha quase o tempo todo, exceto lá no final, que é um outro jeito de escrever mais poético, capítulo 11, e depois vem recomendações e advertências lá do capítulo 12 em diante. Mas aqui, nessa fase, é comparação. Tanto, repito, que a gente consegue enxergar essas. Ele consegue juntar, né, um período, vamos dizer assim, de um lado e o Cristo Jesus e a sua obra do outro. E a gente enxerga, né? Qualquer um lendo o texto dá para fazer estas distinções. Aqui ele está falando do sacerdócio de Cristo e está implicando a superioridade do sacerdócio de Cristo e dizendo que é eterno. Então, quando ele começa, não dá para ler todos os versos, irmãos, mas os irmãos podem fazer a leitura, obviamente, né? Hebreus 7, a partir do verso 11. Ele apresenta a figura do Melquisedeque, explica que Abraão deu o dízimo dos despojos para Melquisedeque, ele apresenta Melquisedeque, e depois ele começa a falar, apresentou, e depois começa a comparar, porque ele quer explicar, e a gente entendeu, que Jesus Cristo foi chamado, convocado para o sacerdócio, o fez com juramento, né? Mas que não conforme o sacerdócio que Israel conhecia, né? A partir da tribo de Levi e da família de Arão. Então, veja só, nessas comparações, o que fica claro para nós, está claro no texto, que o sacerdócio levítico era imperfeito, feito por homens, né, irmãos? Por homens que poderiam prevaricar
que precisavam, eu vou antecipar aqui um detalhe, fazer sacrifícios por eles mesmos, porque eram pecadores, né? E assim como eu, como você, né? Mas que o sacerdócio de Cristo, então, ele aparece já nessa necessidade de levantar um outro que fosse de uma outra ordem, né? Não só de uma outra ordem no que diz respeito a Arão, mas de uma outra ordem no sentido das perfeições, porque o texto nos informa que Cristo é santo, inculpável, né, etc. Traz as qualidades de Jesus. Então, um é imperfeito, o outro era necessário surgir, porque então há uma, uma falha. Outros estavam, os primeiros sacerdotes estão completamente dentro da lei, né? E Jesus também está debaixo da lei, no entanto, o seu sacerdócio é uma mudança de lei, né? É uma alteração, é de uma outra ordem, que ele chamou de ordem de Melquisedeque. Os sacerdotes do passado eram da tribo de Levi, Jesus é da tribo de Judá, né? Nunca foi falado a respeito de sacerdócio numa tribo que não fosse a de Levi, mas Jesus, da tribo de Judá, numa mudança de lei, numa outra ordem, passa a ser o sacerdote. O que importa é dizer que é um sacerdócio eterno. O primeiro era por decreto humano, né? Ou seja, o sacerdote mais antigo, no caso Abraão, ungiu os seus filhos, depois os seus filhos foram ungindo outros, e assim foi num decreto humano. Mas o autor fala uma coisa muito linda quando ele diz que o Jesus não foi um decreto humano, mas foi de um poder de uma vida inextinguível. É o verso 17. Porque sobre ele está escrito: tu és sacerdote para sempre, falando da eternidade, da perenidade, conforme a ordem de Melquisedeque. Ou seja, é uma vida que não se extingue. O verso 16 fala exatamente isso. Não constituído segundo o decreto de um mandamento humano relativo à linhagem, mas de acordo com o poder de uma vida inextinguível. Está falando da eternidade, né? O primeiro, feito por homens, foi anulado, precisou, Jesus era necessário, mas aqui também era necessário ser anulado. Por quê? Porque eles estavam revestidos de fragilidade, de inutilidade. Ele diz mais, não conseguiam se aperfeiçoar, né? Não aperfeiçoava. Então era revestido disso, era frágil, cheio de inutilidades, não aperfeiçoava. Então, o necessário, né, Jesus, ele traz não uma fragilidade, mas uma fortaleza, né? É extremamente útil e é perfeito porque se trata de uma esperança superior, porque nos dá acesso a Deus. Os irmãos, quando lerem um texto, vão perceber estas coisas que eu estou falando. Então, se um não aperfeiçoava e não estava contribuindo, o outro é extremamente superior, Jesus, porque traz uma esperança superior por causa do acesso que dá a Deus. O autor diz que muitos desses sacerdotes foram constituídos sem juramento, mas Jesus foi com juramento, né? Quando está escrito, no entanto, ele se tornou sacerdote com juramento, no momento em que Deus declarou: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Percebem? Um por decreto humano, por causa da linhagem. Jesus, não. Jesus é porque Deus jurou que seria assim, né? É uma outra ordem, é um outro propósito. Aí fala, eu falei já de fragilidade, inutilidade, mas também tem a questão da data de validade dos sacerdotes levíticos. Por quê? Porque eles abandonavam, entre aspas, ou paravam o ministério deles
que eram impedidos pela morte, ou seja, morriam, como eu e você um dia vamos morrer. Mas que Jesus não para, isso é tão importante a gente falar aqui, ele não para o seu ministério porque ele vive para sempre. Lembra que eu falei que é o poder de uma vida inextinguível? Então, aqueles homens contribuíram de alguma forma, ainda que em fragilidade, ainda que não eram perfeitos, fizeram o seu trabalho, mas o seu trabalho teve um final. O trabalho de Jesus não terminou, porque ele é um sacerdote que, o sumo sacerdote ou sacerdote, como queira chamar, que vive para sempre. Essa é a diferença. Portanto, tinha um ministério finito, tiveram um ministério que terminou com finitude, e o de Jesus é perene, não envelhece, não acaba. Eles eram pecadores, como eu já disse, tanto que o texto está escrito que eles precisavam fazer sacrifícios pelos pecados do povo, mas também sacrifício por eles próprios, né? Mas Jesus não. Jesus não fez sacrifício por ele. Jesus foi o sacrifício por muitos, né? E quando fez de uma vez por todas, por causa da perfeição. Mas se eles, a comparação que ele faz é essa, se os sacerdotes da tribo de Levi eram pecadores, Jesus, é o verso 26, ele está dizendo que Jesus é inculpável, é santo. Então está escrito, certamente estávamos necessitados, lembra que Jesus é o necessário, né? De um sacerdote como este, santo, inculpável, puro, apartado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Eu acho esses textos assim lindos demais. E para terminar aqui, eles eram revestidos de fraquezas, como eu já disse, mas Jesus, mesmo estando num corpo humano, né, ele foi aperfeiçoado. E a Bíblia diz, nos ensina, que ele foi aperfeiçoado pelos sofrimentos que padeceu. Então, um tem fraquezas, o outro está num corpo humano, mas foi só aperfeiçoado porque foi obedecendo, 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 e os sofrimentos dos quais passou só foi aperfeiçoado. Ou seja, perfeição da perfeição, santidade na santidade, luz na luz, verdade na verdade, e assim Jesus se mostrou. Então vou reler aqui o verso 25, concluindo, né? Ele é poderoso para salvar. O texto não termina, né? Mas para nós vai terminar. Ele é poderoso para salvar definitivamente aqueles que, por intermédio dele, achegam-se a Deus, pois vive para sempre para interceder por eles. A pergunta é essa: como é que Jesus faz isso? A gente precisa imaginar um tribunal? Não sei se isso não é um infantilismo ou uma ideia assim tão pequena, né? O fato é que Jesus, de alguma forma, apresenta os méritos da sua morte em relação a nós. Eu creio, mas eu creio profundamente, que quando fica evidente de que eu sou falho, de que eu sou pecador, evidente que eu digo quando isso é uma questão, né? Quando a minha vida vai expressando isso, Jesus de alguma forma recorda como isso é feito, não sabemos os méritos da morte dele, mas eu morri por ele, ele era imperfeito, eu morri para salvá-lo. E o que é lindo aqui, o necessário, o da vida inextinguível, o perene, né, o eterno, o sacerdote segundo uma mudança de lei, segundo uma outra ordem. Esse Jesus, ele não morreu na cruz do Calvário e o seu trabalho terminou. Não. Aquele foi o sacrifício de uma vez por todas. Mas o que é lindo são as amarrações a seguir.
a Bíblia está dizendo, e nós estamos lendo aqui, vive sempre para interceder por nós. O trabalho da cruz do Calvário foi definitivo, foi cabal, porque foi perfeito, e crer naquela morte é ter acesso a Deus novamente, é entrar no caminho da salvação. Mas enquanto estamos no caminho da salvação, Jesus faz o que for necessário para lembrar no céu os méritos da sua morte em nosso favor. Ele não para de trabalhar por nós. O que era o ministério dos levitas lá da família de Arão parou, né? De Jesus não parou. Agora, isso deve ser para nós louvor, né? Tem que resultar em louvor para Deus, em adoração para Deus. Porque Jesus, neste momento, ontem, vamos falar da nossa cronologia, semana passada, ano passado, e se vivermos amanhã, daqui uma semana, daqui a um ano, ele continua lembrando no céu, testemunhando no céu, não sabemos como, que nós somos comprados e lavados no seu sangue. E ele está fazendo de tudo pelo seu Espírito Santo, para que a gente se pareça com ele e siga os seus passos. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, graças te damos por tua palavra, que é tão lúcida, tão clara, e nós não merecemos o teu trabalhar, não merecemos a tua morte na cruz do Calvário e não merecemos a tua vigilância, o teu cuidado diário. Obrigado a Deus por estarmos realmente debaixo de uma cobertura espiritual que homem nenhum pode oferecer, assim como os sacerdotes da antiga aliança não poderiam fazê-lo. Eu agradeço, Pai, no nome de Jesus. Amém.